A paz do Senhor para você que está ouvindo esta reflexão neste momento. Quero compartilhar com você uma porção rica da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Lucas, no seu capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Peço que você preste bastante atenção nessa leitura. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse texto ele fala de Zaqueu, como nós lemos aqui, o maioral dos publicanos. Zaqueu era uma espécie, traçando um paralelo hoje, um cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos. E era um homem, segundo o que nós lemos na palavra de Deus, era um homem com falha de caráter. Era um homem corrupto. Era um homem que cobrava mais daquilo que deveria e, com isso, foi se enriquecendo. Muito igual às coisas que nós vemos nos nossos dias. A corrupção. E esse homem era corrupto. Esse homem era mal visto por todos na sociedade em que vivia. Olhavam para ele e viam: esse é um ladrão, esse tem poder e usa do seu poder para nos oprimir, para roubar. Esse é o homem. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo que Jesus Cristo veio para aqueles que estão perdidos. Quando nós observamos o que está escrito na palavra de Deus acerca das 100 ovelhas, uma se perdeu. O que Jesus fez? O que Jesus nos orientou? Vou deixar as 99 num lugar seguro, ou seja, já sabem o que fazer, já sabem a segurança que vai ser feita ao seu redor, e vou atrás da perdida. Jesus Cristo veio para salvar o perdido. Eu, você, sem exceção. Nós somos a ovelha perdida que Jesus Cristo veio resgatar. E Ele quer que a gente passe a ser as 99 que estão no aprisco, na presença dEle. Zaqueu era uma dessas ovelhas perdidas. Zaqueu, quando a gente estuda esse texto, a gente vê que algumas etapas que Zaqueu teve que enfrentar até o seu encontro com Jesus. A primeira etapa, eu posso dizer que o primeiro passo foi o passo da vontade. No versículo 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus. Então esse foi o passo da vontade. Gerou no coração de Zaqueu. Ele poderia ficar ali: Jesus, isso aí já ouvi falar, só para os fanáticos, né? Mas não. Gerou no coração dele a vontade. Então essa vontade nós podemos dizer que foi o primeiro passo. A primeira etapa. Procurava ver quem era Jesus. E logo depois nós podemos ver que o segundo passo foi a perseverança. No versículo 3 ainda, na parte B, diz: mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.
E no versículo 4, então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ele era um homem pequeno, ele era de baixa estatura, como diz aqui no texto. Tinha uma multidão à sua frente, mas ele teve perseverança. Ele subiu numa árvore, mesmo com a sua limitação de altura, com a multidão oprimindo, ele falou, não, vou subir nesta árvore, vou ver quem é Jesus. E o terceiro passo, a terceira etapa é, ele abriu as portas do seu coração para o Senhor Jesus entrar. No versículo número 5 e 6 diz assim, vou repetir, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então esse terceiro passo, essa terceira etapa, ele abriu as portas do coração para o Senhor. Aqui nós lemos da sua casa, mas entenda, coração. O quarto passo, a quarta etapa, ele não deu ouvidos aos acusadores. No versículo 7 diz assim, todos os que viram isto murmuravam, dizendo, quem é ele? Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então, não deu ouvido aos acusadores. Quinto passo, arrependimento. No versículo 8 diz, entretanto Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele roubou ao longo da sua vida, e esse passo foi do arrependimento. A presença de Jesus na vida dele fez com que esse arrependimento surgisse e ele resolveu restituir tudo aquilo que ele roubou. 4 vezes mais até. E o passo final, eu digo assim que a conclusão de tudo foi o sexto passo, a sexta etapa, que foi a salvação. No versículo 9a diz, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Caro ouvinte, eu quero que você entenda que nós temos que dar no nosso dia a dia esses passos. Nós temos que ter vontade de estar perto de Jesus, buscar a sua face. Assim como Zaqueu teve esta vontade, nós também temos que ter vontade de buscar a presença do Senhor. Nós temos que ser perseverantes diante das multidões que se levantam contra nós, das pessoas que nos julgam, das pessoas que muitas das vezes nos oprimem, às vezes é algo interno, é o nosso intelecto, é a nossa incredulidade. A gente tem que ter perseverança, lutar contra essas coisas, né, com o objetivo de estar na presença do Senhor Jesus. A terceira é que abrir as portas do coração para Jesus entrar. Zaqueu fez isso. E você e eu também temos que fazer. Abre as portas do seu coração para o Senhor Jesus habitar, para o Senhor Jesus te orientar, para o Senhor Jesus te curar, abençoar a sua vida, abençoar os seus sonhos, abençoar os seus projetos. Mas você tem que fazer a sua parte. Vontade, perseverança, abrir as portas do seu coração. Não dá ouvido aos acusadores, aqueles que murmuram contra você dizendo, quem é este? Faz isso, faz aquilo, agora está dizendo que crê em Deus, que crê em Jesus, é um fanático. Não dê ouvidos. Independente da sua situação, aqui a gente vê um Zaqueu, um fraudador, um corrupto, que se aproximou de Jesus e houve transformação em sua vida. Então nós não podemos dar ouvido a essas vozes que vêm do inimigo das nossas almas. Ele é o acusador. Ele quer fazer você se achar a pior pessoa do mundo. E você não é. Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim. Então não dê ouvido a essas vozes contrárias que não te deixam se aproximar de Jesus. Arrependimento. Zaqueu se arrependeu. E nós também temos que nos arrepender dos pecados cometidos, dos erros cometidos. E falar diante do Senhor, me perdoa, me ajuda a melhorar. O apóstolo Paulo, ele disse numa passagem, dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. O que isso significa? É que cada um de nós
possui limitações, deficiências. A gente quer fazer o bem e às vezes a gente não faz, a gente não quer fazer o mal e a gente faz. Mas aí vem algo chamado arrependimento genuíno de coração que a gente coloca diante de Deus. E Ele, através de Jesus Cristo, nos perdoa. E diz, bola para frente, olha para frente, não dê ouvido ao acusador, ao inimigo das nossas almas, siga, eu te perdoo, eu estou com você. Foi por isso que eu mandei Jesus Cristo morrer por você. Eu te perdoo, não existe pecadinho e pecadão, é pecado. E quando há arrependimento, há perdão. O Senhor nos perdoa. Quando a gente pede perdão em nome de Jesus. E ao final de tudo isso, vem a salvação, o sexto passo. A salvação. Você em Cristo é salvo. Você em Cristo tem garantia da vida eterna. Porque você sabe que Ele morreu para nos dar esta vida eterna. Esses passos que foram dados por Zaqueu, essas etapas que ele venceu, da vontade, da perseverança, de abrir as portas do coração para Jesus, não dar ouvido às vozes do inimigo que usa bocas de acusadores, arrependimento e a salvação. São etapas que nós temos que viver dia após dia na nossa vida. O Senhor já nos garantiu a salvação através de Jesus. Mas o Senhor quer nos abençoar. Essa salvação também significa transformação. Quer transformar, renovar a nossa mente. A gente vai deixar de fazer coisas erradas, porque o próprio Espírito vai nos ensinar a fazer as certas. E Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Nós estávamos perdidos, mas Jesus nos salvou. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus continue se revelando ao seu coração. Você é muito especial para Ele. Assim como Zaqueu. O Senhor Jesus abençoou aquela vida e transformou aquela vida. Ele vai transformar a sua, daqueles que estão perto de você, que você olha, aí esse não tem jeito. Tem. Zaqueu teve jeito. Eu tive jeito. Você teve jeito. Então aqueles que te circulam também terão jeito. Porque quem vai fazer tudo é o Espírito Santo. O lindo, maravilhoso e tremendo Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.